Olá, sou Gabriela de Almeida Lara, acadêmica do 4º ano de licenciatura em Pedagogia da Unipar, polo aqui de Cidade Gaúcha, Paraná. Por meio deste vídeo, eu venho apresentar a minha atividade do projeto estruturado 13. Nessa atividade, nós tínhamos que fazer algumas leituras, analisar algumas coisas, E após isso, fazer um plano de aula adaptado, baseado no caso da Renata. E após apresentar por meio deste vídeo essa adaptação didático-pedagógica. Eu fiz um plano de aula e tem o tema formas e espaços, E a duração desse plano de aula, da minha aula, seria de 1 hora a aula, que no caso são 60 minutos. A área do conhecimento seria a matemática, unidade temática, geometria. O objetivo do conhecimento, seria posição, deslocamentos do espaço, formas e relações entre elementos de figuras planas e espaciais. O objetivo geral, reconhecimento dos ângulos retos e não retos em figuras poligonais, com o uso de dobraduras relacionados à geometria. Os meus objetivos específicos seria para reconhecer as semelhanças e diferenças entre os quadriláteros, paralelogramos, retângulo, quadrado, losango e trapézio. No meu desenvolvimento desse plano, a aprendizagem da matemática, ela exige muito da capacidade da resolução de problemas e abstração, para que as crianças com a síndrome de Down compreendam um conteúdo. Então, deve-se utilizar o apoio visual e se trabalhar com materiais concretos, A geometria, ela envolve principalmente conhecer e diferenciar as figuras geométricas umas das outras, para que os alunos reconheçam as suas características e aprendam sobre o posicionamento espacial, identificando ao seu redor os objetos sólidos. Para a realização dessa atividade, serão apresentados aos alunos várias formas geométricas, e daí no decorrer da aula, o professor teria que levantar questões como: quantos lados tem cada um? Algum deles tem lados iguais? As formas são parecidas? E então os alunos sentarão em roda e passarão de mão em mão uma caixa com as formas geométricas. E durante o processo estará tocando uma música de fundo. Quando essa música parar, o aluno que estiver com a caixa na mão deve pegar uma forma e identificá-la pelo nome. Os recursos didáticos utilizados serão formas geométricas sólidas, uma caixa de sapato, um rádio que tenha acesso a CD ou algum pendrive, folha branca, tesoura e lápis de cor. Para avaliação, os alunos devem confeccionar um jogo de memória de formas geométricas. A avaliação se dará mediante a análise da capacidade de diferenciação das figuras pelos alunos. Então, trabalhar com diferenças na escola é um grande desafio que requer uma capacitação teórico-prática e, principalmente, um olhar diferenciado sobre a criança. Então, para que seja possível contornar as dificuldades e potencializar o que elas têm de menor, o suporte oferecido para a criança com síndrome de Down deve ser pensado de forma individualizada, ou seja, de acordo com um perfil de potencialidade, dificuldades cognitivas e comportamentais de cada criança. O conteúdo a ser ensinado deve ser fragmentado e trabalhado um tópico de cada vez, abusando do recurso concreto e exigindo menos raciocínio e capacidade de inferência. Este foi meu trabalho, espero que tenham gostado. Tchau, tchau!